Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso reencontro semanal, nesse mesmo canal, para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, nós estamos chegando na nossa aula 20 de filosofia. Você, você mesmo que está aí sentado, que está aí sentada, me olhando, me ouvindo nesse momento. Meu muito obrigado, meu agradecimento a todos vocês por estarem aqui, perseverando dia após dia, semana após semana, nas aulas de filosofia. Então, muito obrigado por me receberem em vossa casa. Eu agradeço também e recebo vocês aqui na minha casa e que as aulas que cada vez mais se avolumam, afinal de contas, um dia foi a primeira, já estamos na aula 20. Então, a cada aula que passa, avançamos no conteúdo, aprendemos coisas novas, reaprendemos aquilo que já havíamos aprendido. Então, esse é um momento muito importante, é um momento de comemorarmos. E aproveita, você está aí me assistindo pelo YouTube? Então, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez? É a sua primeira vez? Ah, que parabéns! Você chegou aqui e está junto de nós. Então, aproveita aí, clica no inscrever-se. Sim, e não basta só se inscrever. Clica aí no sininho, nessa campainha que está logo aí do lado. Vai para quê? Para que você possa ser avisado e avisada assim que novas aulas estiverem no ar. Que venham mais 20, mais 40, mais 80, mais 120 aulas e que a gente possa cada vez mais avançar no nosso conhecimento. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Nesse horário que você está aí, aproveite esse momento. Pegue lá o seu material. Sim, porque, afinal de contas, estudante também é um trabalhador. Sendo que é um trabalhador da mente. E para trabalhar a sua mente, você precisa das ferramentas certas, dos recursos melhores que estejam à sua disposição. Então, pega o teu lápis, a tua borracha, a tua caneta, teu caderno, o que você achar que vai ser necessário. Tem o livro? Pega o livro também. Lembrando, nós utilizamos o livro Filosofando como suporte para todas as aulas. Então, se você tem um livro, recebeu? Recebeu na sua escola? Ótimo. Então, pode pegar no livro e a gente vai estar disponibilizando as páginas para vocês, caso vocês não tenham, e caso você tenha, é só acompanhar a leitura. Mas espera aí, não basta você somente estar com o caderno na mão. Você tem que botar a data de hoje. Coloca a data de hoje. Isso, a data de hoje é histórica. É a 20ª aula, gente. Vamos reescrever essa história para as próximas 20 aulas que virão. Então, coloque aí. Chegamos na metade do nosso curso. Temos mais 20 aulas pela frente. Então, significa que já caminhamos bastante. Então, escreva a data de hoje, o nome da disciplina, filosofia e o nome do professor, que está logo aqui embaixo. Ah, já fizeram isso? Então, me desculpe, eu estou aqui me adiantando muito. Mas tudo bem. Já fez? Ótimo. Então, vamos para a segunda etapa? Qual é a segunda etapa? Sim, escolher o lugar. Afinal de contas, nós estamos aqui na internet, muito felizes, nos recebendo em vossas casas, eu recebo vocês, vocês me recebem, mas a gente precisa de um lugar que possa nos fazer sentir confortáveis o suficiente para que a gente possa acompanhar essa aula até o final. Então, a primeira coisa que eu sugiro para vocês é aquilo que eu sempre carrego: água. Precisamos de água. Ó, então, pegue a sua caneca, o seu copo, a sua garrafinha e coloque água dentro e deixe aí do seu lado à sua disposição para que você possa aguentar a aula até o finalzinho de forma atenta e concentrada. Agora escolha um lugar. Eu sugiro alguns lugares, mas você pode escolher um lugar que você se sentir melhor. Pode ser o sofá, pode ser uma cadeira na cozinha, um banquinho, uma cadeirinha em um outro lugar. A única coisa que eu sugiro como proibição é você assistir essa aula na cama. Porque se você deitar na cama para assistir a aula, imagine só, você vai acabar se acomodando, se confortando e daqui a pouco está dormindo. Então a ideia aqui é que você não durma, que você fique atento, afinal de contas, é como se estivesse na sala de aula presencialmente. Então, se você está na sala de aula presencialmente, você não pode dormir, você tem que ficar atento. Não é um lugar de dormir, não dá para você deitar. Então,
eu sugiro essa proibição. Nada de cama, por favor, não vamos assistir essa aula na cama. Escolha qualquer outro lugar, menos na cama. Já escolheu o lugar? Então tá ótimo. Então vamos para a próxima etapa, que é aquela em que eu já comecei falando, em que você, mesmo que esteja inscrito no canal, vai que você esqueceu de clicar aqui no sininho, lá na campainha, para receber as notificações, exato. Toda semana tem aula, excetuando as férias, né? Quando tem férias não tem aula, mas semana de aula, toda semana tem aula. Então, a cada vez que a aula é lançada, você tem aqui a opção de clicar nesse sininho para que você possa ser avisado e avisada de que a aula já está no ar e você possa acompanhar a aula de forma adequada e fazer todas as tarefas. Ah, já está inscrito? Então, desculpe, eu estou falando para aqueles que ainda não estão inscritos. Se você já está inscrito, já está clicado lá na notificação? Meus parabéns, muito obrigado. E assim a gente vai continuar. Agora, a aula vai chegar ao seu final. Chegou ao final, você se sentiu bem, aprendeu coisas novas, revelou coisas desconhecidas que você até então não sabia? Clique em gostei. Sim, e aí o YouTube vai entender que você quer continuar acompanhando as aulas e vai acelerar o processo de mandar as notificações mais rapidamente para você. Mas se não gostou, não te acrescentou nada, não precisa clicar nada. Pronto, não precisa se preocupar, tá bom? Agora, por último, e não menos importante, é aquela parte em que você vai se sentir caridoso e caridosa, fraterno e fraterna. Quando você auxilia alguém que você conhece, que não está tendo aula nem de sociologia, nem de filosofia, por exemplo, que são as aulas com as quais eu trabalho. Conhece alguém assim? É alguém da sua turma? É alguém de outra turma? É alguém de outro colégio? É um vizinho, é uma vizinha? É mais velho que você? Não tem problema. Está interessado em estudar? Está interessado em aprender alguma coisa que eu possa estar auxiliando? Excelente. Clique aqui, ó, no compartilhar. Compartilhe essa aula, seja caridoso e caridosa. Vamos ser solidários com os nossos colegas, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Clique em compartilhar. Compartilhe o link desta aula com quem você quiser. Tá bom assim? Estamos combinados? Podemos começar a aula então? Partiu o conteúdo? Então vem, vamos para o conteúdo. Então, começamos essa aula dando prosseguimento à aula anterior. Eu sei que tivemos um momento aí de recesso. Então, muitos de vocês podem não estar acompanhando as aulas todas. Então, vai lá no finalzinho desta aula, eu vou deixar um botão onde você vai poder clicar na playlist de todas as aulas que nós já tivemos até hoje. Então, assista às aulas e você vai poder entender todo o caminho que nós percorremos até agora. Mas se você já está em dia com a matéria, se você está acompanhando as aulas todas as semanas, ótimo, você deve lembrar que nós estamos tratando do assunto ideologia. Né? Estamos tratando da forma como ela aparece, o conceito de ideologia, que é uma palavra discutida ao longo do tempo. Por quê? Antes de tratarmos propriamente dito do que ideologia quer dizer, ou outras formas de pensar ideologicamente, ideologia vem de ideia. Você é uma pessoa que tem ideias? Eu tenho certeza que sim. Conhece alguém que tem ideias? Tenho certeza que conhece. Já viu alguém apresentando suas ideias? Tenho certeza, convicção que você já ouviu. Então, todas as vezes que você vê alguém que está tendo alguma ideia ou que está apresentando alguma ideia para alguém, pode ter certeza que ali existe uma ideologia para ser percebida, para ser compreendida. Mas é a mesma coisa que a ideologia que tanto se discute nos meios de comunicação? Calma, não é a mesma coisa do ponto de vista do conceito, mas do ponto de vista da prática, sim, é a mesma coisa. Então vamos ver. Eu já começo com nossa primeira tela apresentando aqui um quadrinho. Nesse quadrinho, o que nós temos? O nome do quadrinho é Quadrinho dos Anos 10. Aí tem lá dois personagens diante do computador. Os dois estão diante do computador. Aí o primeiro diz assim: olhar perdido, Mariana? Aposto que está sonhando com locais abertos de novo. Você está sonhando com locais abertos de novo?
precisa sonhar, afinal de contas. Você está preso? Está presa? Não está. Você está em isolamento social, que é uma forma de se proteger da contaminação do vírus que está se propagando em qualquer lugar. Então, quanto menos contato com o mundo exterior, fora da sua casa, onde o vírus está caminhando com mais velocidade, mais protegido você vai estar. Então, aqui o nosso personagem está perguntando se o Mariano está sonhando com locais abertos de novo. Aí o Mariano vai e responde: se o mundo está em rede, por que não podemos trabalhar em casa, Ângelo? Aí, o nome do nosso primeiro personagem é Ângelo. Então, Mariano responde: se nós estamos trabalhando em casa, por quê? Porque a tecnologia é do século XXI e a ideologia é do século XX. Então, a dúvida do Ângelo é se nós estamos todos na rede, como nós aqui agora, estamos conversando via internet. Estamos tendo aula todas as semanas de internet. Por que será que nós não podemos continuar fazendo isso? Aí o Mariano responde: porque por mais que a tecnologia seja do século XXI, as ideias são do século XIX. Espera aí, ele disse ideologia, não disse ideias, mas eu estou dizendo ideias. Por quê? Quando você está preso a uma realidade, a um pensamento, você tem que observar atentamente a que tempo ou a que época o seu pensamento está associado. Porque há muita gente que é jovem, mas tem pensamento de idoso. Já ouviu falar nisso, né? Ah, você parece que tem mais idade do que tem, porque você pensa igual uma pessoa idosa, uma pessoa com mais idade, porque você se comporta igual uma pessoa com mais idade. Isso significa que você carrega em si certos valores, a sua conduta, os seus pensamentos, as suas ideias. Estão todas elas muito associadas às ideias, aos valores, às condutas e aos comportamentos daqueles que são mais velhos que você, são mais idosos. Quando você para observar isso, pode ser que você identifique algumas coisas muito difíceis de ser mudadas dentro de você. Porque está tão associada, tão agregada, tão convicta de que essa é a melhor forma de se agir, que você não se abre para uma outra possibilidade de agir diante daquela mesma circunstância que você está vivendo agora. Porque você aprendeu com alguém, que pode ser na sua família, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, que lhe passou essa mensagem. E a partir do momento que você não se questionou sobre a mensagem, você apenas colocou a mensagem em movimento e continuou agindo da mesma forma, podemos dizer que a sua ideologia é idêntica à ideologia daquele familiar ou daquela pessoa com o qual você conviveu durante um longo tempo. No nosso quadrinho aqui, ele tem a proposta de trazer para vocês um imaginário. Imaginário de que nós podemos estar vivendo no século XXI, e vocês sabem disso, século XXI, 2020, já passamos 19 anos desde que o século XX mudou para o século XXI. Então, a partir do momento que nós estamos no século XXI, muito daquilo que a gente aprende hoje, a gente pode dizer que é do século XXI. Entretanto, muitas das condutas, dos comportamentos, das formas de agir, das formas de pensar, de nós todos, de toda a população, que eu posso até dizer, no mundo inteiro, ainda está associada às condutas, aos valores, às formas de pensar do século XX. E alguns ainda estão atrelados ao século XIX. E se você, por exemplo, ao longo da sua história de vida, encontrar pessoas muito grosseiras, que não conseguem discernir as diferenças, não conseguem aceitar as diferenças entre todos nós, você pode até dizer que as ideologias desta pessoa são do século XIX, do século XVIII. E tem até pessoas que são tão primitivas que parece até que elas não saíram da Idade Média. Só para vocês perceberem como é que
o contexto ideológico, ele é além tempo. Ele nos acompanha através da nossa ancestralidade, através de pai para filho. E algumas coisas demoram para ser resolvidas. E a partir do momento que demoram para ser resolvidas, a sua ideologia, enquanto habita em você sem nenhum tipo de questionamento, ela vai sendo passada para frente. Porque nós vivemos em sociedade, então o nosso convívio, a nossa interação uns com os outros, faz com que cada um de nós compartilhe também nossas ideias. E pode ser que alguém que ainda não tinha pensado como você possa passar a pensar como você. E pode ser que você tenha uma ideologia avançada já do século XXI, ou já pensando no século XXII. Como é que vai ser o mundo no século XXII? Como é que vai ser a vida? E aí você começa a pensar em formas alternativas de fazer melhor aquilo que você já faz. E pode ser que você consiga adeptos através da convivência, da interação. Mas também pode acontecer de você ter ideias ultrapassadas ao longo do tempo e que você continua carregando e que você compartilha com outras pessoas que também vão ser adeptas suas. E assim, as convivências que nós temos só vão cada vez mais ser apresentadas através das diferenças entre nós. Então, quando eu sou capaz de referenciar uma diferença no meu próximo, no meu vizinho, naquele indivíduo que eu acabei de conhecer, é como se eu tivesse me dando a oportunidade de questionar. E por mais que eu pense e tenha ideias ultrapassadas pelo tempo, elas continuam em movimento, continuam em transição através de outras pessoas. E mesmo que eu passe por toda a minha história de vida sem mudá-la, não significa que outras novas não surgiram. Compreendem o que eu estou dizendo para vocês? Comentem aí, coloquem no chat o que vocês pensam a respeito. Tem alguma coisa que você pensa hoje que é idêntica ao como sua avó, ou sua bisavó, ou sua tataravó já pensou? Tem algum comportamento que você ainda representa que é como se fosse de um idoso com mais de 80 anos, ou que viveu no início do século passado? Comentem. Deixem aí seu comentário ou sua dúvida, se assim quiserem. Mas vamos prosseguir então. Então, a primeira filósofo que eu trago para a gente discutir a questão da ideologia é o Gramsci. Ele já olha a ideologia por um aspecto que ele chama de hegemonia. Então está aqui a imagem do Gramsci e várias formas que são apresentadas que podem estar atreladas à maneira dele pensar, apenas para que a gente possa refletir. E quando a gente está aqui discutindo durante a aula, debatendo, apresentando nossas ideias, várias coisas estão passando para a nossa cabeça nesse exato momento. Eu estou aqui apresentando algumas ideias para vocês, mas outras ideias estão degladiando, vamos dizer assim. Elas estão ali, num embate. E esse embate faz com que eu faça seleções. Eu vou falar sobre isso, não vou falar sobre aquilo. Só que isso tudo é muito rapidamente. E essa rapidez depende também do quanto que você está estimulando a sua capacidade de pensar e de refletir a cada momento. Entende? Então, imagina um filósofo alemão como Antônio Gramsci, como é que isso não seria para ele? O que o Gramsci diz? Eu falei alemão, desculpe, em italiano. Para o filósofo italiano Antônio Gramsci, que viveu entre 1891 e 1987, de início, a ideologia tem a função positiva de atuar como cimento da estrutura social. Todos vocês conhecem cimento? Sim. O que é o cimento? É aquela substância que, misturada à água, à areia e também, em alguns momentos, a pedras, se solidificam e ficam muito rígidas, difíceis de ser quebradas. Já viram concreto? Já tentou quebrar concreto? É possível? É possível, mas exige muita força. Então, para o Gramsci, a ideologia tem uma função de atuar como cimento da estrutura social.
quando um grupo exerce liderança moral e intelectual capaz de unificar uma variedade de aliados, formando um bloco social de forças. Entende? Por crescimento. Em seguida, quando incorporada ao senso comum, que é essa nossa vida cotidiana, a nossa maneira de pensar no nosso dia a dia, a ideologia estabelece o consenso. Ou seja, todo mundo aceita, não há questionamento, conferindo o que ele vai chamar de hegemonia à nova classe, que passará a ser dominante. Então, quando existe uma discussão sobre determinadas ideias, e essas ideias são compartilhadas com o senso comum, pois elas vêm dos intelectuais. Está aqui um intelectual pensando, vários intelectuais pensando, filósofos, historiadores, físicos, químicos, biólogos, qualquer intelectual. Você, daqui a pouco, vai estar aí também podendo colocar suas ideias em prática, quando estiver já no nível superior, principalmente. E aí você desenvolve uma ideia sobre algum assunto, consegue adeptos, aí forma um grupo. Esse grupo começa a discutir aquele assunto, aquele tema, e daqui a pouco decide colocar nas redes sociais. Só um exemplo. Você colocou nas redes sociais aquilo que vocês pensam. A partir do momento que vocês disponibilizaram na rede, é natural que novas pessoas possam querer se agregar a vocês. Mas vamos imaginar que seja um grupo fechado. Não entre mais ninguém. Então vocês vão ganhando discípulos que não vão fazer parte do grupo, mas vão começar a concordar com o que vocês dizem. Só que quem concorda não significa que pensa igual. É a ideia do consenso. Entende? Eu posso concordar com aquilo que vocês dizem, mas pode ser que eu não pense igual a vocês. Como é que funciona isso? Simples. O argumento que vocês possam apresentar a respeito de qualquer tema possa ser um argumento lógico, compreensível, que me permita entender o ponto de vista, a perspectiva de vocês sobre aquele assunto. Então, eu aceito o argumento. E essa aceitação é a concordância. Concordo, realmente, vocês têm razão, dentro do contexto da razão de vocês. E com isso, a partir do momento que eu aceito, gera o consenso, mas não significa que eu penso igual. O que é o consenso? É a aceitação por todos, mesmo que diferentes daquilo que foi dito. Nesse instante, há o que o Gramsci chama de hegemonia. É um pensamento único que se espalha por todos. É um pensamento de um grupo homogêneo, vamos chamar assim, que se torna heterogêneo. É uma ideia que surge de um núcleo que se espalha como vírus. A ideia da virosidade, que nós temos aí agora associada à doença que a pandemia está nos apresentando, é que o vírus ele é hegemônico. Ele atinge qualquer classe, ele atinge qualquer indivíduo, não importa o grau de instrução, não importa a quantidade de dinheiro que tem no bolso, não importa o lugar onde mora, não importa a infraestrutura social a qual faz parte. Ele atinge a todos, do presidente ao mais miserável, do milionário ao mais miserável, ao ignorante por completo ao mais intelectualizado. Então, isso é hegemônico. As diferenças estão aí dispostas, mas o vírus se torna consensual. Todo mundo aceita ele. Então, a ideologia pode ser, sim, o cimento, como diz o Gramsci. Ela pode ter essa função positiva se a ideia for no sentido de construção, de prosperidade, de agregação, de reunião de forças. Mas é claro, eu não preciso nem dizer muita coisa. Né? A partir do momento que ela pode ter esse papel de reunir forças, ela também pode ser desagregadora. Então, esse é um ponto que a gente precisa refletir. Tá? E é a proposta aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, nossa primeira palavra-chave não poderia ser outra: hegemonia.
Anotaram a primeira palavra-chave? Ótimo. O outro filósofo que eu trago para vocês é esse sim, o alemão, por isso que eu confundi no começo. Lembrando, Antônio Gramsci é italiano, tá? Esse é um alemão, é Ruprecht Habermas. Ele está vivo. O Gramsci já faleceu, lá na década de 30 do século XX. O Habermas nasceu em 1929 e está aí, até hoje, dando palestras, escrevendo livros. Então, ele, vamos dizer assim, é um filósofo da nossa, contemporâneo nosso. Ele já faz uma associação da ideologia com a ciência. Então, o que ele diz? Que a ciência técnica e a ideologia estão relacionadas para compreender como a consciência tecnocrática do mundo atual impõe-se em nome da economia e da eficiência. O que o Habermas está querendo nos dizer? Que a ideologia está associada à ideia, ou seja, ela produz ideias a respeito da técnica, do ensino técnico, por exemplo, da capacidade técnica das pessoas, das competências. Aquilo que você já deve ter ouvido falar em tecnocracia. O que seria uma tecnocracia que ainda não ouviu falar? É quando você tem uma ideia vigente que nos transmite a informação de que você só vai poder ter acesso à solução de determinados problemas se você conhecer técnicas que sejam capazes de resolvê-los. Como isso funciona? Que não basta você ser uma pessoa muito bem intencionada e estudiosa. Você tem que ter método. Então, compreender isso requer um grau de consciência matemática. O seu subjetivo, as suas emoções, ou a sua intuição não é considerada nesse aspecto. Então, o que o Habermas está dizendo é que a ideologia vigente no mundo atual é uma que deixa de lado os valores pessoais, aquilo que, por exemplo, a sua criatividade poderia resolver, que a sua habilidade pessoal, criativa, não vai ter valor no momento atual. Se você não conhecer as técnicas que permitam a todos os outros serem beneficiados com os cálculos ou com as tarefas ou com os trabalhos que você resolve se empenhar em resolver. Mas ele diz mais. Ele diz que na sociedade industrial avançada do último século, é possível identificar o caráter ideológico das decisões tomadas por administradores e especialistas, ainda quando elas são justificadas em termos técnicos aparentemente neutros e não ideológicos. O que ele está querendo reforçar conosco? Que por mais que a técnica seja importante, ela transmita uma imaginação de que não é ideológica. Lembra do Gramsci? Quando você começa a pensar idêntico a tantas outras pessoas, começa a considerar que tem mais valor a técnica do que a criatividade, por exemplo, que o tecnicismo, que o mecanicismo, que as fórmulas matemáticas, que os cálculos são mais importantes do que a compreensão, do que a empatia, do que a emoção, do que os valores subjetivos. Você está dizendo aí, a partir do momento que muita gente acredita nisso, que a ideia de se viver melhor a partir de valores fundamentados em métodos, em sistemas, em técnicas, são as verdades
únicas e estabelecidas, os únicos caminhos para se alcançar a solução para todos os problemas. E nesse momento isso não se tornou hegemônico? Muita gente aceitando não é consensual? E se é consensual, é hegemônico, assim como Gramsci disse, é ideológico. Não tem uma ideia de cimento, não se solidifica. Eu não posso afirmar que vai trazer benefícios a todos. Porque nem em todos os lugares o uso de técnicas trazem resultados melhores. Porque a técnica, ela pressupõe, ao matematizar todas as relações, que a pessoalidade, por exemplo, estou conversando com vocês, estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo. E eu procuro entender as dificuldades que vocês vivem. Vocês procuram entender as minhas dificuldades. E assim a gente consegue unir nossas forças e avançar num sentido em que todos possam ser beneficiados. Mas se eu usar de técnica, eu coloco uma barreira entre nós e deixa de existir a pessoalidade. Passa a existir aquilo que nós chamamos de impessoalidades, o artificialismo e, por que não, o individualismo. E quando eu torno o indivíduo, eu separo o indivíduo, isolo o indivíduo dos outros, eu não olho mais nos olhos dos outros, eu não ouço mais eles, pode-se sim afirmar que, sob esta condição, alguns problemas não vão ser resolvidos. Porque tem problemas sociais, por um exemplo, que só podem ser resolvidos se tiver olho no olho, se tiver ouvinte. Não adianta eu botar na matemática. Vou dar um exemplo. Vamos supor que na sua casa você tenha 4 irmãos. Com você, na sua família, tem 7 pessoas. E aí seus pais fazem compra do mês. Né? Seus pais, com a graça de Deus, estão todos trabalhando, são remunerados, conseguem fazer as compras do mês. Nem todos conseguem, mas compra do mês. E tem aquela quantidade de feijão, de arroz, para o mês inteiro. Você e seus 4 irmãos, todos comem feijão e arroz na mesma quantidade? Você come mais ou menos feijão e arroz que os seus irmãos e irmãs? É nesse momento que uma ideia fundamentada em técnicas não funciona. Porque pensa, como fazer tecnicamente? Nós compramos 10 quilos de arroz, somos 7 pessoas. Vamos arredondar, 14 quilos de arroz, somos 7 pessoas. Então, cada pessoa vai comer 2 quilos de arroz no mês. Aquele que come 3 quilos de arroz no mês vai passar fome pela técnica. Ele não vai comer, vai ter dia que ele não vai comer. Ele vai ter que ficar esperando o outro que não come 2 quilos sobrar para ele poder comer. Mas se o outro que não come 2 quilos, só porque está hoje insatisfeito com você por alguma coisa que você disse para ele, ele vai pegar aquele arroz dele, em vez de guardar para você que gosta e precisa de mais quilos de arroz, ele vai jogar fora. Bagunçou a técnica toda. Porque coisas vão surgir que não é só técnica que vai resolver. Precisa de compreensão. Precisa de mais tempo. Compreende? Então a ideologia, nesse caso, ela também pode ser prejudicial. Então o que o Habermas está trazendo para nós é que mesmo onde há técnica, também há ideologia, por mais que se defenda a não ideologia. Então a ideologia está presente a todo instante. Por isso que a ciência não pode ser considerada não ideológica. Está aí a nossa segunda palavra-chave, ciência. Ciência é sim ideologia. Tá bom? Outro filósofo, Ricoeur. Esse já traz um outro olhar para a ideologia, que é o que tem por trás, ou seja, nós precisamos interpretar. Então, a proposta do Ricoeur é exatamente a interpretação. Então, o filósofo francês Paul Ricoeur, esse já viveu entre 1913 e 2005, morreu aí há 15 anos atrás,
representante de um método de interpretação denominado hermenêutica. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra hermenêutica, é que está propondo a vocês uma interpretação daquilo que está sendo apresentado. Ele analisou os filósofos Marx, Nietzsche e Freud. E por mais que Marx não tenha sido um filósofo, dito, e Freud também não, eles usavam de muita filosofia no desenvolver de suas ideias. Por ele, ou seja, o Porricot chamava esses autores e os outros associados a eles por mestres da suspeita, pensadores que suspeitaram das ilusões da consciência. Então ele considerou todos os indivíduos, filósofos, economistas, psicólogos, psiquiatras, que defendiam a ideia de que tudo que estava sendo apresentado era falso, que eles eram mestres da suspeita. Se suspeitavam de tudo, não aceitavam nada. Tudo que vinha muito era apresentado, era questionado, era questionado. Se eu falar qualquer coisa para você, você não, professor, não concordo com isso não. Me explica, por que é assim? Por que não é assado? Por que não é cozido? Por que não é frito? Por que não se come cru, por exemplo? Entende? Então, os mestres suspeitos são aqueles que, vamos dizer assim, seriam os céticos. Questionam tudo. Tudo. Então, o Rousseau, ele fez esse trabalho. Foi analisar as obras desses homens, dessas mulheres que estavam envolvidas nessa percepção sobre as ilusões da consciência. Então, o Ricoeur não nega a ideologia, mas faz sua crítica no contexto de uma interpretação historicamente situada. Os mestres da suspeita, como o Ricoeur chamou, não aceitavam nada que se apresentava para eles, questionava tudo, porque em tudo eles viam ideologia. Então, a partir do momento que eles questionavam e se negavam a tudo que chegava até eles, só acreditavam naquilo que eles mesmos produziam de pensamento, e produziram muito, na verdade, é claro que essa negação da ideologia, se a gente olhar para um prisma mais amplo, aqueles que passaram a seguir ou a ser discípulos deles e aceitar suas ideias, as ideias deles também se tornaram ideológicas. Criaram consenso em determinado grupo de pessoas. Então, vocês veem como é que a coisa assim é um limiar, né? A gente está sobre uma linha, muito tênue. Falar que qualquer coisa que eu digo aqui para vocês não é ideológico, eu estou mentindo. Porque está passando por um filtro meu de consciência. Eu posso sim questionar muitas das coisas que são apresentadas à minha pessoa e questiono muitas das coisas que eu vou apresentar para vocês antes de eu apresentá-las. E sugiro a vocês questionarem, sim, tudo aquilo que eu apresento. A única questão é que ignorar a ideologia é ignorar a si mesmo. Então é o que o Rico está dizendo. Ele não nega ideologia, mas faz sua crítica no contexto de uma interpretação historicamente situada. Porque, primeiro, eu considero que nós somos todos ideológicos. A partir do momento que nós ouvimos coisas, compartilhamos coisas e aceitamos certas coisas e não aceitamos outras, significa que a ideologia está trabalhando, nossas ideias estão trabalhando. Se eu estou questionando, se eu estou buscando uma verdade por trás daquilo que está sendo apresentado de imediato, sem aceitá-la de pronto, excelente. Por quê? Como que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uso daquilo que o Ricoeur chamou de hermenêutica. Vamos interpretar, vamos analisar aquilo que está sendo dito agora para nós. Se vocês acessarem a internet hoje, acabou a aula, acessa a internet. E pesquisa aí na internet. Faça essa pesquisa. Número de pessoas. Vou melhorar. Número de estudantes que estão sendo atendidos virtualmente. O número de estudantes que estão sendo atendidos pelo ensino remoto. A primeira coisa que vai aparecer para vocês, e aí eu faço votos que vocês realmente façam esse exercício, é que logo de cara vai aparecer números. Né? Porque eu pedi números. Número de estudantes que estão sendo atendidos pelo ensino remoto.
Números. Agora, por trás dos números, o que existe? Quantos de vocês estão todos os dias acompanhando as aulas? Façam aí um exercício de consciência. Analisem-se. Se vocês pararem para refletir, vocês vão perceber que mesmo você que está me ouvindo hoje, já tem 3 semanas que não ouve. Mas tem alguém que está acompanhando todas as aulas. Então, nesse mesmo momento, todos estão sendo atendidos pelo ensino remoto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando eu vou analisar um dado, uma informação que me é apresentada, eu preciso de uma interpretação dentro do contexto. Por isso, historicamente situada, uma interpretação historicamente situada. Porque aí eu vou compreender o que tem de ideologia por trás. Eu aceito a ideologia, sim. Eu não nego ela, porque eu sou ideológico. Eu tenho ideias, eu produzo ideias o tempo todo. Mas eu não vou aceitá-la assim, de peito aberto. Eu vou analisar, interpretar o que ela está querendo me passar. Então, esse exercício que eu pedi para vocês fazerem é para que vocês possam fazer uma autoavaliação. Tá, tantos milhares de jovens estão sendo atendidos pelo ensino remoto no Rio de Janeiro ou no país, como vocês preferirem. Mas você está incluso nesses milhares de jovens. Mas você hoje assistiu aula. E ontem assistiu? Antes de ontem? Uma semana atrás? Um mês atrás? Assistiu? Então, existem coisas que são veladas, ou seja, elas estão escondidas. Por isso que a ideologia é importante a interpretação dentro do contexto. Porque se você aceita ela fora do contexto, ela se torna consensual, e aí, é claro, ela pode trazer tanto benefício quanto prejuízo. Então, sem desmerecer o esforço para reinterpretar nossas heranças culturais, no sentido de encontrar um grau de verdade ao qual nos é possível aspirar. A interpretação daquilo que nos é dito é apenas para que a gente possa continuar no movimento da busca pela verdade. E é o tempo todo que a gente faz aqui nas aulas de filosofia. Buscar nos aproximar cada vez mais da verdade. O que não quer dizer que nós iremos encontrar a verdade em qualquer esquina. A gente pode se aproximar dela, mas a verdade absoluta, nós não vamos encontrar. Encontraremos sempre verdades relativas. E essas verdades relativas, quando nos são apresentadas, elas são relativas porque a qualquer momento pode surgir uma nova verdade que vai substituir aquela verdade que acabou de ser encontrada por nós. Compreenderam isso? Comentem isso aí. Façam o exercício que eu pedi a vocês e coloquem lá no chat ou aí nos comentários do YouTube. Tá bom assim? Então, nossa terceira palavra-chave é interpretação. Importantíssimo. Interpretação. Já chegando ao finalzinho da nossa aula, chegamos aqui na conclusão do que a gente vem discutindo a respeito da ideologia, que é o questionamento e a conscientização. A ideologia, eu coloquei aqui uma imagem, né, vocês podem ver, que os pensamentos que saem das casas são todos floridos, como se fossem árvores, estão dando frutos, olha a quantidade de frutos, tudo muito arborizado. Então, a ideologia está presente no cotidiano, os produtos culturais, os bens e serviços à nossa disposição, as instituições como escolas, fábricas, igrejas, imprensa falada e escrita, e etc., podem ser instrumentos de inculcação da ideologia. O que é inculcação? É internalização. Você ouve, não questiona. E aí fica na tua cabeça e você passa a agir segundo aquilo que você ouviu, passa a dizer aquilo que você ouviu sem passar por um processo de reflexão. Então, inculcação da ideologia é quando nos passam a ilusão de que as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais são naturais e, portanto, não podemos mudá-las. Lembra lá do Gramsci, do cimento? Se solidificou. Se solidifica tanto pode ser positivo, mas como pode ser negativo. Você tem pensamentos rígidos, você não se flexibiliza, você não questiona, e aí fica mais difícil avançar, fica mais difícil até o diálogo entre muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo, exatamente nos espaços em que a ideologia se manifesta, é que se poderá aprender, refletir e mudar. Isso significa que
Você percebeu que existe ali um pensamento ideológico que estão lhe estimulando a agir de determinada maneira, e aí você questionou, ótimo. Vamos analisar o porquê disso. Para onde quer nos levar? Quais são os objetivos que estão por trás? Querem fazer o que conosco? Por que é importante agir daquela maneira e não de outra? E aí você vai começar a aprender, vai começar a se disponibilizar a determinadas mudanças, se elas forem necessárias. Então, a identificação da ideologia se faz pela disponibilidade ao questionamento. Disponibilidade. Então, identifique o que tem de ideológico, essa ideologia rígida, que conduz você a agir de uma forma que você nem sabe por que está agindo, e se disponibilize a questionar isso. Então, está aqui uma outra imagem que eu coloco para vocês refletirem. Várias pessoas reunidas ao redor de um homem que está sentado lendo um livro. E o outro, no megafone ao contrário, diz para ele: você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Olha, é como se fosse um assalto. A ideologia faz isso. Quando ela é rígida, quando ela quer nos conduzir para caminhos que não vão nos trazer benefícios algum, ela procura nos assaltar mesmo. Ela toma de nós aquilo que nos pertence. Então, assim, chegamos à nossa quarta palavra-chave, que é a conscientização. Vamos trabalhar essa conscientização, vamos refletir, vamos interpretar, vamos buscar compreender tudo aquilo que nos é apresentado, como as ideias chegam até nós, como as nossas próprias ideias são construídas. E dessa forma poderemos avançar. Ideologias, não importa quais sejam que sejam apresentadas para nós. O que importa é o que nós fazemos com elas. Se vocês param para pensar, se questionam, se refletem sobre elas, têm plenas condições de, minuto a minuto, dia após dia, mês após mês, ano após ano, ao crescerem, se desenvolverem, se tornarem cada vez mais capazes de viverem numa sociedade tão diversificada, onde muitas ideias são apresentadas e algumas não são benéficas, outras são mais benéficas, mas todas podem servir como aprendizado para a nossa evolução e para a nossa maturidade. Então, assim, chegamos ao final de mais uma aula de filosofia. E como todo final de aula, nós temos um exercício para testar aquilo que a gente aprendeu. Então, se você tem algum comentário, se você quer fazer alguma pergunta, coloca aí no chat ou coloca lá nos comentários do YouTube. Eu vou ter a maior satisfação de responder a todos. Então, vamos ao nosso exercício. Acompanhe a leitura. Lembrando que, dentro de instantes, vocês vão estar recebendo um formulário de atividades com a letra A, B, C, D e E, somente para vocês responderem. Se vocês estiverem nos acompanhando pelo YouTube, é só colocar a opção que vocês acham que está correta, e aí eu corrijo se houver necessidade. Então, a pergunta é a seguinte: assinale o que for correto sobre o conceito de ideologia. Letra A. Expressa a visão social de mundo de um grupo ou classe social que se impõe ou busca a imposição sobre o outro. Letra B. Define as escolhas dos indivíduos e age sobre eles como um corpo sistemático de representações e de normas. Letra C. Gera processos de identificação e aceitação de comportamentos, condenando as condutas dominantes. Letra D. Pretende reproduzir a sociedade e a estrutura de classes que nela se estabelece. E letra E. Mantém independência dos processos cotidianos da vida social, tendo suporte nas relações estabelecidas no mundo do trabalho. Escolham qual a opção que vocês acham correta e coloque lá no formulário de atividade ou nos comentários do YouTube. Concluímos mais uma aula de filosofia e, como sempre, vamos à nossa mensagem de hoje, que foi trazida pelo filósofo indiano Osho. Ele diz o seguinte: pare de procurar fora, olhe para dentro, comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Vou repetir a mensagem de hoje. Pare de procurar fora. Olhe para dentro, comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Comente essa mensagem de hoje. Digam o que vocês acham.
se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia. Lembrando, é a aula 20 de filosofia, com a convicção de que nos reencontraremos mais uma vez na próxima semana, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!